Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá! Nos antigos armazéns portuários de Santos se desenha uma nova narrativa, marcada pela renovação e pelo resgate do vínculo entre o porto e a cidade. As obras do Parque Valongo, um ambicioso projeto de revitalização das áreas dos armazéns 4, 5 e 6, estão a todo vapor, representando o maior empreendimento de revitalização da área portuária santista. A construção do Parque Valongo é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Santos, a Autoridade Portuária e a iniciativa privada. A cessão da área portuária antes federal para a administração municipal é um marco histórico que possibilitou a realização deste sonho acalentado por décadas. Esse trecho que eu acabei de ler é de um artigo que retrata bem um dos temas que vamos abordar no Porto e Negócios de hoje. Foi escrito pelo convidado que a gente vai receber, o vereador Bruno Orlandi, que por mais de um ano teve o desafio de conduzir a pasta de assuntos portuários e emprego de Santos. Também participa desta edição Casimiro Técio, o nosso diretor de assuntos portuários aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Bruno, agora vereador, de volta à Câmara. Seja bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, Nathalie, pelo carinho, estar aqui no Porto e Negócio com você, com o Tércio, também cumprimentá-lo. Sempre uma grande satisfação poder retornar a essa casa e poder falar um pouquinho do Porto, da cidade, que de fato são situações e lugares que a gente tem um carinho muito grande. A gente se apaixona, né? Não tem jeito. Demais. Olha, existem algumas áreas no mundo que dizem que se você colocar a mão, o pé, você nunca mais sai. E eu tenho convicção que o Porto é uma delas. É apaixonante. Foi esse o desafio que o Tércio me deu quando ele me convidou para estar com ele nesse projeto. Faz uma temporada. Se você não se sentir confortável, você sai. Não consegui sair, estou aqui até hoje. Tércio, obrigada mais uma vez pela participação e pela parceria. Obrigado, Nathalie, agradeço o Bruno por ter aceito o nosso convite e a você que está em casa e pela internet acompanhando a gente. Bruno, antes da gente fazer um balanço desse 1 ano e 3 meses frente a essa pasta tão importante, eu queria saber de você como foi estar do outro lado, né? Porque na vereança, você é a voz do povo. Quando você vai para o outro lado do balcão, você tem uma visão diferente. Como é que foi essa experiência? Verdade, Nathalie. É um desafio gigantesco. A gente sabe que no parlamento você representa as pessoas, você dá voz ao povo, você vota em muitos projetos, mas você acaba não executando. Você não tem a caneta para executar uma obra, para executar um serviço, para iniciar de fato uma política pública na sua execução de fato. E quando você vai ao Poder Executivo, em especial na Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, que tive a honra de estar à frente nesse último 1 ano e meio quase, foi um desafio gigantesco, mas foi uma satisfação muito grande. Poder entregar serviços e obras que estavam paradas há décadas, desafios que a gente tinha com o passar dos anos e que ainda não andavam, como você bem falou, o Parque Valongo. O Parque Valongo, que na minha visão é o maior emblema da relação Porto-Cidade. Sem dúvida. Ele busca armazéns antigos, onde nasceu o cais organizado, que estavam abandonados por décadas, ali onde a gente tinha criminalidade, tinham desafios muito grandes, mas não havia ainda indícios de uma solução. A gente consegue trazer isso para a mesa, conversa com todos os partícipes interessados, em especial a própria iniciativa privada, porque custeou toda essa operação, organiza, consegue revitalizar, entrega agora no meio do ano a primeira fase e transforma este local num espaço para toda a população. Ou seja, ali você vai ter o jovem, o velho, o homem, a mulher, o branco, o negro, o santista, o turista. É um espaço mais democrático da cidade junto com as praias. Ou seja, ali a gente vai ter turismo, a gente vai ter bar, a gente vai ter restaurante, vai ter área de lazer, vai ter negócio
É exatamente, vai gerar emprego, vai gerar turismo, ou seja, a gente traz uma revitalização com uma expectativa de desenvolvimento econômico e de qualidade de vida para as pessoas. Toda vez que a gente tem trocas de governo, sejam em âmbito municipal, estadual ou federal, sempre gera uma expectativa do que vem a suceder. O seu sucessor já foi anunciado, é o Elias Júnior, advogado como você, né? Você está na gestão pública, mas você é advogado, veio da iniciativa privada, conhece muito bem qual é a velocidade da iniciativa privada e o quanto a iniciativa privada pode contribuir com processos públicos, né? O que você já conversou com o seu sucessor? Que recomendação você deixou a ele? Olha, Elias é um amigo, antes de tudo, eu conheço há mais de 20 anos. Você falou, somos advogados, a gente estudou junto antes disso, então você imagina quanto tempo já tem. Mas o Elias é hiper competente, é um cara que de fato conhece o Porto, é advogado da área portuária, tem uma militância nesse sentido e tenho convicção que vai entregar muito. Eu escutei dele para mim, ele falou assim, Bruno, eu quero continuar esse trabalho que vem sendo feito, eu quero transformar essa cidade como vem sendo transformada para dar continuidade a esse legado. Então, eu não tenho dúvida que ele vai sair muito bem, tem conhecimento para isso, tem competência, e a gente conversou sim, conversou muito sobre as expectativas, sobre os desafios a sendo superados, aonde estão os maiores desafios, onde estão os maiores impactos que a cidade ainda tem. Nós sabemos que existem inúmeros desafios, como, por exemplo, acesso à cidade, alguns gargalos logísticos, e o que isso impacta no Porto de Santos, mas assuntos que o Elias já conhece no seu dia a dia. Então, muito mais uma conversa entre amigos, passando o bastão e com uma expectativa de continuidade, de entrega positiva para a cidade. Técio, Elias Júnior foi um bom nome, né? A gente fala sempre da importância de continuidade nos processos e nos governos, até porque os legados são deixados não por bandeiras, não por siglas, são deixadas por planos de Estado, né? Sim, eu acho que foi super acertada a escolha dele. Acho que o ponto de ter uma pessoa que já navega no setor portuário, dando continuidade ao trabalho que o Bruno desenvolveu na secretaria, foi um acerto aí do prefeito nessa escolha, né? No próximo programa a gente vai chamar ele com certeza para abrir esse diálogo com a futura secretaria. Falando em diálogo, você tocou muito bem num ponto que eu e Técio defendemos já nessas 4 temporadas que estamos à frente aí do Porto Negócios, que é o diálogo saudável entre poder público e iniciativa privada. Durante todo esse tempo que você esteve frente à secretaria, Bruno, o quão salutar foi esse equilíbrio no diálogo para que projetos como, por exemplo, o Parque Valongo se tornassem reais? Natália, foi fundamental. A gente não teria conseguido avançar tanto sem esse diálogo com a iniciativa privada. Na minha visão, a gente tem um marco de mudança significativa no Porto de Santos, que foram os arrendamentos. A legislação que permitiu e mudou essa realidade fez com que o dinheiro da iniciativa privada chegasse no porto. E isso é investimento em infraestrutura, isso é investimento em logística, isso é superação de inúmeros gargalos que existiam à época. Então, quando você fala em crescimento portuário, é absolutamente necessário o diálogo com a iniciativa privada. Eu não vejo como a gente ter um desenvolvimento econômico sem esse tipo de postura. Então, a gente, desde o primeiro dia, aproximou de todos os grandes players do setor, conversou, entendeu quais eram as dores do setor, conversamos com a e, obviamente, tentamos colocar em prática soluções para cada um desses desafios. Não obstante, também conversamos com sindicatos, também conversamos com associações, tivemos importante trabalho com a Autoridade Portuária de Santos, porque também é um importante partícipe, logicamente. E precisa ter uma relação próxima, não distante de capital federal e município, né? Não, o emblema maior dessa secretaria é a relação Porto-Cidade. Se a gente não tiver esse diálogo, a secretaria ela perde a razão de ser. Então, dentro desse contexto, foi imprescindível. Eu não tenho dúvidas que boa parte de tudo que a gente alcançou se deveu ao diálogo, a essa construção conjunta, esse trabalho a inúmeras mãos. Eu costumo dizer que o Bruno era o rosto de um time, era um secretário, mas representando uma grande equipe. Uma equipe aguerrida, que trabalhou muito e continua trabalhando dentro da secretaria para entregar o melhor para a cidade. Técio, essa relação público-privado que sempre foi alvo de muita crítica, sempre foi alvo de muita tensão, você percebe que
até por conta da mudança, a relação capital-trabalho está mais amadurecida? Vamos dividir em 3 relações, né? Uma relação é do setor privado, assim, dos terminais, com a prefeitura. Sim. Né? Que acho que o Bruno foi um divisor de águas nessa gestão em se aproximar do setor, né? Pivotou essa relação e foi muito produtivo, muito salutar, e o setor sentiu isso, né? Ou seja, antes era o setor de um lado, a prefeitura do outro, agora... Lados opostos, né? E muitas vezes sequer conseguiam sentar à mesa para buscar um equilíbrio no diálogo. Exato. Então, acho que o Bruno trouxe essa ponderação de a prefeitura olhar o porto de frente e o porto olhar a cidade também de frente. O outro ponto é a questão da relação capital-trabalho, que faz parte da prefeitura olhar para os sindicatos laborais, olhar para as associações que representam os trabalhadores e entender que essa geração de emprego ela é uma pauta da política pública, né? Não é à toa que a Secretaria de Portos ela tem a palavra emprego atrelada. E o Bruno conduziu isso também, esse diálogo, de forma brilhante, e é importante reconhecer isso, né? Agora, a relação entre o capital e o trabalho, na discussão que seria a terceira relação, ela continua aí na pauta, enfim, diariamente, né? Nos pleitos, obviamente, dos sindicatos, nas defesas dos terminais, e faz parte da negociação, da discussão entre os sindicatos patronais e os sindicatos laborais. Né? O que é importante é que haja equilíbrio sempre, né? Em todos esses debates que vão continuar acontecendo. Vamos falar um pouquinho do Parque Valongo. Você, falando, teus olhos brilharam, né? Quando você falou da efetiva concretização desse projeto, que termina a primeira etapa até o fim desse primeiro semestre, né? E falou um pouquinho dos reflexos, mas para quem está em casa entender, e aí eu estendo para ambos, de forma prática, como o Parque Valongo vai contribuir com a relação Porto-Cidade? Vamos lá. Eu quero voltar ao primeiro dia que eu pisei ali onde será o Parque Valongo. Natália, eu cheguei num lugar abandonado que tinha mato até a altura do meu joelho. Caramujo para tudo quanto é lado. Então, dentro desse contexto, era uma área abandonada, onde a gente tinha 30 mil metros quadrados de cais e não conseguia avançar nesse sentido. Quando houve todas as tratativas para que a gente pudesse avançar na área, a gente começou a dar os primeiros passos para a limpeza do local, para a estruturação, desenhar o que seria aquilo, quanto custaria, quem custearia toda essa estrutura. E dentro dessa realidade, você já começa a aquecer o setor envolvendo não só a atividade portuária, que custeou efetivamente todo esse projeto, mas também as pessoas interessadas no local. Eu até hoje recebo ligação de gente falando, eu quero montar um restaurante lá, eu quero ter um café nesse espaço. Então você começa a aquecer a economia. Por outro lado, as pessoas que trabalham no centro já começam a falar, eu quero ir lá almoçar, eu quero ter a oportunidade de tomar um café. E outros, e aí já começa uma relação mais afetiva, eu quero levar meu pai para conhecer o Porto de Santos que eu trabalho. E ali, hoje, a gente vai ter acesso à linha d'água, né, que é o waterfront, que as pessoas hoje não têm. É a criação do senso de pertencimento. Exato, é isso, e com afetividade. A gente consegue trabalhar bem os dois lados. Então, com toda essa sensação acontecendo, as obras correrem em paralelo. Então hoje a gente tem a primeira fase para ser entregue agora no meio do ano, salvo engano, final de junho, e aí a gente já tem a primeira estrutura entregue. Na sequência, começam os chamamentos públicos e as obras nos outros armazéns que se seguem, para que a gente possa ter de fato todos os 30 mil metros quadrados em operação. E aí, com bares, com restaurantes, com as pessoas passando por ali, aquilo começa a trazer mais vida, inclusive para o centro de Santos, que está sendo revitalizado, o VLT está chegando, toda aquela estrutura. A cereja do bolo, na minha visão, é a chegada da mudança do local do terminal de passageiros. E aí, obviamente, um anúncio que a gente tem perspectiva também para o meio do ano, mas
A gente sabe que são obras demoradas, são 3 anos de obra pelo menos, mas a hora que a gente tiver um terminal de passageiros ao lado do Parque Valongo, os turistas que ali chegam, e só para quem está acompanhando a gente entender, só nesse ano a perspectiva de quase 1 milhão de passageiros. Sim. 60% dos passageiros do Brasil saem aqui pelo Porto de Santos. Quando você tem uma estrutura como essa... E descem, né? E descem na cidade, movimentam o comércio. Exatamente. Movimentam a economia. A gente percebe muitas vezes alguém que vem do interior para pegar o navio aqui, ele chega muito cedo, ele quer parar e ficar aguardando dentro do saguão, mas se ele tiver o conhecimento que existe um receptivo, ele vai no Museu Pelé, ele vai no Parque Valongo, ele não vai querer ficar dentro no saguão. Então, esta possibilidade começa a se fortalecer com a alteração do local do terminal de passageiros. E isso acaba coroando com êxito, porque essa mudança vai exatamente ao lado do Parque Valongo, em frente ao Museu Pelé. Então, a perspectiva é muito positiva, as obras já estão em andamento, não é mais um sonho, é uma realidade, e a perspectiva agora é que a gente finalize essa primeira fase em junho e já, paralelamente com as outras em andamento, a gente já tenha funcionamento do equipamento Parque Valongo com brevidade. Técio, esse senso de pertencimento, o quanto ele é relevante e fundamental para a efetiva relação Porto-Cidade? Eu acho que o primeiro ponto é o resgate da história do centro antigo, né? Um dos lugares mais lindos de Santos. Eu aprecio o centro e, obviamente, faz parte da recuperação do centro, né? E é importante também trazer à tona o fato de você ter vários imóveis hoje vazios, abandonados. Ocupação dos espaços públicos, exato. Né? E recuperação de que você consiga trazer a atividade econômica dos escritórios, das empresas que, inclusive, trabalham no Porto, para o centro. Né? E isso conversar com o Parque Valongo, isso conversar com os equipamentos que já estão ali, né? O Museu do Café, o Museu Pelé, enfim. Eu acho que é um resgate cultural, é um resgate da história, de por onde começou a história portuária brasileira, é um resgate da importância do Porto de Santos, né? E um resgate da moral, né, de quem trabalha hoje no Porto. Então, acho que esses equipamentos, essa política pública, né, de integração do Porto com o centro via o equipamento do Parque Valongo, se desenha, e por que pareça, assim, você olha para outros portos, né? Eu lembro aqui de Antuérpia, o Porto de Antuérpia ele nasceu com a doca de Napoleão, né? E, naquela época a cidade era grande e o porto era só do Napoleão. Né? Hoje é diferente. Hoje o porto é maior que a cidade e aonde é a doca de Napoleão se montou o museu. A história preservada. A história preservada. Um prédio moderno, mas resgatando a tradição portuária de Flandres, né, da região. E você entra no centro histórico de Antuérpia, você vê container, por exemplo, no meio na frente da Louis Vuitton, com a arte, né, de rua, e você tem o moderno com o antigo, o porto com outras economias, e entender que quando a gente fala de economia portuária, não é só atividade econômica porto, é todo o desdobramento Exatamente. Que você tem dentro da cidade. E aí você pode pegar todas as pessoas que trabalham em torno, né, da atividade de movimentação de carga, que é do despachante aduaneiro, do fornecedor de navio, dos serviços de reparo. Toda uma cadeia. E tem uma cadeia de serviços que, inclusive, cria um efeito renda dentro da cidade. Com certeza. Né? Então, assim, existem restaurantes hoje que, se não existir porto, o restaurante falha. Fecha. Né? Então, é importante trazer essa leitura de que a economia pujante da cidade de Santos, né, da cidade do Guarujá, ela está ligada diretamente à atividade portuária. E essas conexões via propostas de política pública, como o Parque Valongo, elas enriquecem essa relação. E como você colocou, as pessoas passam a ter essa noção de pertencimento, né? O porto, o trabalhador portuário, pertence ao projeto, ao complexo portuário de Santos. O cidadão que não necessariamente trabalha diretamente com uma atividade portuária,
eu moro numa cidade portuária, né? E eu brinco E você muito... passa a defender essa atividade Exato. como uma atividade que agrega, não como uma atividade que onera. E eu falo muito, né? Quando tem reunião de pais na escola, eu sempre sou o cara chato do Porto, né? Porque eu falei, vocês não vão falar de Porto? Vamos discutir a história da cidade de Santos. Mas a história da cidade de Santos começa pelo Porto, né? Eu brinco assim que na escola, né? Eu ainda vou dar essa sugestão pro Elias que está chegando agora. Nas escolas municipais. Nas escolas, o P de pato, né? P de Porto. O P deveria ser de Porto. Com Numa certeza. cidade como Santos, deveria ter uma lei municipal em que todas as escolas, públicas ou não, na hora que forem ensinar o abecedário, né, o alfabeto, desculpa, que o P seja referenciado a Porto e não mais a pato. É isso, é pertencimento também. A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. Até já. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo, o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Olá, tudo bem? Hoje o Minuto Porto e Negócios fala sobre uma importante conquista da Modal GR. Pela 4ª vez consecutiva, a empresa especializada em tecnologia e inovação conquistou o selo GPTW, uma certificação internacional dada a corporações que valorizam pessoas e que promovem um ambiente organizacional positivo. O selo GPTW atesta a qualidade do ambiente de trabalho oferecido pela Modal GR e destaca o comprometimento do grupo com o bem-estar e a satisfação dos seus consultores. A certificação reforça o compromisso da empresa em buscar sempre a excelência na gestão de pessoas, para assim conseguir proporcionar um ambiente inclusivo, saudável e motivador. Este foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Tchau! Apoio Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Estamos de volta e o Porto Negócios de hoje recebe Bruno Orlandi, vereador que por 1 ano e 3 meses esteve à frente da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, e também Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Antes da gente falar de ZPE, para que a gente possa encerrar, eu acho que de maneira, da melhor maneira possível, a visão da importância dessa relação que nós falamos tanto no primeiro bloco, relação Porto-Cidade, falar sobre educação. O Técio falou que vai sugerir ao Elias que nas escolas públicas e privadas, quando a gente estiver na fase da alfabetização das crianças, o P seja de Porto e não seja P de Pato. Durante a tua gestão, houve também um cuidado com esse olhar, né, Bruno? Houve sim, Nathalie. Eu quero só fazer um gancho nesse P de Porto, que eu achei fantástico. Eu vou levar para minha casa. Eu tenho filhos gêmeos de 3 anos. Em época de alfabetização. A partir de agora, lá em casa, é P de Porto. E eles estão aprendendo a língua inglesa em paralelo. E lá,
P de porte também. Ou seja, a gente consegue usar nos dois. Exatamente. Espetacular. Olha, sugestão mais do que aceita. E em relação ao projeto educacional, eu concordo muito. Eu acho que o Porto está no DNA do Santista e tem que estar na educação. Claro. Porque é isso que vai transformar as próximas gerações. É, de fato, todas as pessoas entenderem a grandeza do Porto de Santos. Tem os seus desafios? Obviamente que sim, mas tem muito bônus. A cidade tem o tamanho que tem, representa o que representa regionalmente, no estado, no Brasil inteiro, pelo Porto que tem. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido. Eu tive a oportunidade, junto com o prefeito Rogério Santos, com a autoridade portuária, com a Fundação Senep, de assinarmos um convênio onde o ensino portuário começa a fazer parte de um projeto piloto de escolas de ensino fundamental em Santos. Ou seja, a gente leva técnicos da autoridade portuária e técnicos da Prefeitura de Santos para darem aula dentro da escola pública, do ensino fundamental aqui da nossa cidade. Levando ensino portuário, levando informação, formando esse jovem e, ao final, todos aqueles que participarem do projeto vão fazer uma travessia dentro do canal do Porto de Santos. Ou seja, eles vão primeiro ter informação acadêmica e, na sequência, vão ter a visualização prática da operação no Porto. Ou seja, eu vou incutir uma semente na cabeça daquele jovem sobre o tamanho e a importância do Porto de Santos. É fazer do jovem, a partir da educação, multiplicador, né, Técio? Aí você cria uma base de qualificação, né? Porque eu entendo que a mão de obra, seja qual for o nível de qualificação, seja qual for o tipo, né, dessa mão de obra, que estar disponível para o Porto depende, primeiro, de quanto que a sociedade incentiva os alunos que estão saindo do ensino formal, né, seja do ensino médio, enfim, do técnico, a se interessarem em trabalhar pelo Porto. Exatamente. Né? Então, assim, eu quero trabalhar no Porto, então eu preciso conhecer isso aqui. Com certeza. E aí é como andar de bicicleta. Eu andei de bicicleta uma vez, duas, três, eu vou conhecer sobre esse assunto e vou mergulhar. E essa falta de informação, de fato, impacta na vida das pessoas. Com certeza. Se a gente faz uma leitura rápida, em termos de carteira assinada, com números rápidos aqui, 1 em cada 5 santistas trabalham no Porto de Santos, quando eu estou falando do KNAI, de transporte e operação portuária, que utilizam o mesmo. Se eu falar despachante aduaneiro, fornecedor de navio, aí é muito maior. Mas pelo menos 20% da cidade empregada diretamente. E ainda assim, eu tenho muita atividade econômica dentro do Porto, e vocês conhecem isso, que falta mão de obra qualificada. Sem dúvida. E eu tenho jovem do outro lado procurando emprego sem saber que aquela atividade existe, colocando às vezes em situação até de risco, trabalhando com setores que não quer trabalhar, em posições que não são adequadas para e vagas abertas. E vagas abertas que remuneram bem. Sim, exatamente. Um container reefer, técnico em refrigeração, falta absurdamente no mercado. E nós temos jovens que nem sabem que isso existe. É inadmissível. Quando a gente traz essa discussão, o P de Porto, a formação do jovem no ensino fundamental, a gente está incutindo, olha um pouquinho para o lado, sai dessa visão fechada, que você tem a oportunidade de fazer uma carreira brilhante no Porto, sustentar sua família, ter uma condição boa, e é nossa obrigação, enquanto poder público, fazer um fomento a políticas públicas como essa. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouquinho de ZPE, porque no começo desse mês, um pouquinho antes de você deixar a pasta, a InfraSA entregou para a autoridade portuária o estudo de viabilidade da implantação efetiva de uma ZPE. Qual é a importância prática dessa entrega, Técio? O que isso significa de fato? É mais uma página, né, na implantação da política pública. A ZPE, para o nosso espectador, já foi tema, inclusive o Bruno veio aqui no programa para falar sobre esse assunto. É um planejamento territorial de ocupação organizada da área continental de Santos. Tá? Então é mais do que só a implantação de uma ZPE, uma zona de processamento para exportação. Buscar atividades econômicas que conversem com a atividade portuária, que se utilize da atividade portuária para criar outros postos de trabalho, é a base dessa política pública da implantação da ZPE. É desenvolver a imagem, ou melhor, é desenvolver o porto-indústria. Exato. A relação industrial de baixo impacto, obviamente, seguindo todos os preceitos aí de ESG,
mas se bebendo da logística portuária, se valendo dos benefícios fiscais que a ZPE traz consigo, e aí você pavimentando a instalação de indústrias que tenham como base o módulo exportador. Ou seja, você pode melhorar o teu produto, principalmente num país como o nosso, que é exportador de commodity, e você valorizar, né, melhorar e agregar valor a essa commodity dentro da área da ZPE e utilizar, obviamente, isso para exportação. Bruno, o Técio já se antecipou dizendo que seria na área continental, né? A ideia é ser na área continental. Por quê? Para que o telespectador possa entender. Vamos lá, a gente costuma falar dentro da área portuária que o maior espaço no Brasil para crescimento e desenvolvimento portuário é a área continental de Santos. A área insular é pequenininha e está ocupada. Quando a gente fala da área continental de Santos, ela é muito maior. E em comparação, inclusive, com outros portos brasileiros, é uma área espetacular para o crescimento. Logicamente, com todo o cuidado, com toda a legislação necessária, respeitando todos os preceitos SDGs, mas ali há uma oportunidade de crescimento muito grande. Num porto que hoje vem batendo recordes, vem crescendo, que tem, obviamente, ainda uma visão um pouco mais do agronegócio, que é um reflexo da própria produção brasileira. E mas aqui ninguém está dizendo que o agro não é bom. Não, o agro é excelente. O agro é excelente, mas a gente pode agregar valor. Isso, é exatamente isso. O Brasil... Dá um exemplo, Bruno, da cápsula do café. Esse exemplo, para mim, ele é matador. É isso. A cápsula do café, ele reúne os dois lados da mesma moeda. O Brasil tem, de fato, uma vocação para o agronegócio? Tem. É o celeiro do mundo? É. Isso vai mudar? Não. Vai crescer. Mas a gente não precisa ficar distrito só a isso. Nós temos o maior produtor de café do mundo. Sim. É indiscutível, crescimento, os valores, a entrega. Mas nós concorremos em pé de igualdade com faturamento com a Alemanha, por exemplo, que exporta café para o mundo inteiro. Só que ela não tem um único pé de café. O que ela faz? Ela compra o nosso café, processa, transforma em cápsula e vende de volta para o Brasil, inclusive com um valor muito mais caro, e para o mundo inteiro. Será que aqui no Brasil a gente não tem mão de obra qualificada, empresários aguerridos, tecnologia que possa fazer essa transformação aqui do nosso café em grãos para uma cápsula de café? Lógico que tem. E lógico que há possibilidade. Empresas como essa na área continental de Santos, com o incentivo fiscal, com a proximidade do porto, o custo logístico mais barato, são premissas da ZPE, você tem uma cápsula de café com um produto absolutamente nacional que pode ser encaminhado para o mundo inteiro por um valor agregado muito maior, com baixíssimo impacto ambiental. Ou seja, valores como esse que a gente ainda não aproveita. O governador Tarcísio tem trazido muitos recursos para o Brasil, em especial buscando a reindustrialização do estado de São Paulo. Sim. E tem conseguido, foram quase 300 bilhões de reais nos últimos tempos. Nós temos que aproveitar esse momento, e há um alinhamento com o governo do estado, para que a zona de processamento e de exportação possa recepcionar essas indústrias, possa trazer para cá, porque além de tudo, a gente vai gerar emprego, a gente vai gerar dignidade, a gente vai gerar desenvolvimento econômico, e isso tudo com a premissa da ZPE. Então, como o Tércio muito bem colocou aqui, a gente passa mais uma fase com esse estudo, tem buscado outras etapas a serem superadas, precisamos fazer algumas adequações à legislação municipal, que também está muito bem encaminhada. Agora você está na Câmara, você vai ajudar dentro desse processo? Nossa perspectiva é poder colaborar demais, conduzir o processo para que exista de fato essa alteração legislativa, que hoje já tem a permissão, mas vai ficar muito mais adequado com essa nova... jurídica, Exato, e que é importante, o Brasil sofre com isso. Sem dúvida. A hora que a gente tiver mais essa etapa superada, aí a gente já começa a estar muito mais próximo de um projeto consolidado, uma execução, para atrair essas grandes indústrias aqui para a área continental de Santos. A gente faz mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando de ZPE, dos desafios de acesso para que essa área industrial possa de fato se desenvolver e conversar perfeitamente com o Porto de Santos. Não saia daí, até já. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos.
anos de história por você. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Estamos de volta e chegamos à última etapa do Porto e Negócios de hoje. Abrimos o último bloco com Angelino Caputo e o Momento Árbitra. Momento Árbitra. Olá, pessoal. A inovação está no DNA da Arbitrar. Dentro desse viés, uma das ações que realizamos todos os anos é a Maratona de Inovação no Porto de Santos, conhecida como Porto Hack Santos. A terceira edição dessa jornada aconteceu nos últimos dias 9 e 10 de dezembro. Mas o projeto, na verdade, começou 5 meses antes, nos meses de agosto até novembro passados. 50 jovens selecionados do programa Aprendiz do Futuro do Camp Santos passaram por um intenso curso em Inteligência Artificial, Design e Gestão de Startups realizado pelo Instituto Amigu. Essa formação foi fundamental para que eles pudessem encarar os desafios propostos no Hackathon. Assim, no dia 10 de dezembro, depois de mais de 30 horas de trabalho em equipe, varando a madrugada, os times competidores apresentaram suas soluções disruptivas para melhorar a comunicação entre o porto, seus clientes e a comunidade santista. Ao longo da jornada, cada time foi reforçado e contou com a liderança de um profissional experiente no setor, além da mentoria de especialistas de nossas empresas filiadas. Ao final, uma banca de jurados composta por técnicos e lideranças avaliou as apresentações feitas pelos times competidores, conhecidos como PITs, e anunciou os vencedores. Vale lembrar ainda 2 aspectos dessa jornada que têm tudo a ver com a agenda de inovação e sustentabilidade. Primeiro, 50% dos competidores, mentores e jurados foram mulheres. Segundo, todas as ações do evento responsáveis por emitir gases de efeito estufa foram inventariadas e neutralizadas. Além disso, o Porto Hack 2023 trouxe uma particularidade. Ao participar do Hackathon, os jovens competidores ganharam visibilidade para ingressar no mercado de trabalho portuário. Já as nossas empresas associadas no Porto de Santos tiveram a oportunidade de garimpar os talentos que se destacaram na maratona para poder contratá-los como aprendizes. O Porto Hack Santos já faz parte do calendário nacional do setor. É um evento genuíno de inovação e mobilizador de toda a comunidade portuária regional. Aguardem a edição Porto Hack Santos 2024. Ela vem por aí. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo, e voltamos com os nossos convidados. Participam do Porto e Negócios de hoje o vereador Bruno Orlandi, que esteve à frente da pasta de Assuntos Portuários e Emprego de Santos
nos últimos 1 ano e 3 meses, e Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Técio, a gente estava falando de ZPE no último bloco e eu gostaria de dar continuidade, porque eu acho que ainda precisamos desenrolar um pouco mais sobre esse tema. Mundo afora, qual é a experiência de se ter uma ZPE próximo a uma área portuária e os resultados positivos disso para a economia daquela região? Bom, a gente pode vamos pegar os exemplos em 2 níveis, né? Primeiro, no nível internacional, a gente tem aí exemplos marcantes de desenvolvimento do porto junto com a indústria. Do porto, e aí quando a gente fala o porto indústria, é o conceito da ZPE, né? Você pega o exemplo de Shenzhen, né? Foi uma cidade que cresceu muito rápido na China, na região de interferência ali de Hong Kong. Temos o exemplo de Roterdã, né? Um grande polo petroquímico de Roterdã conversa com a atividade portuária. Podemos trazer aqui Houston também com a mesma lógica. Então, esses exemplos, Antuérpia, vou repetir, o nascimento do Porto de Hamburgo, né, quando você tem as comunidades, né, as sociedades hanseáticas, que eram por tipologia de produto, né, e você tinha ali o trabalho com o porto, a agregação de valor, né, na retroárea e a utilização do porto. E acabou sendo o desenvolvimento da cidade em torno do porto, né? Então, não só da atividade portuária estrito sensu. Sim. No Brasil... A gente ainda engatinha, né, nesse sentido, se a gente for comparar a outros exemplos mundo afora. O grande ponto é a lógica da produção brasileira, né? A história da economia brasileira passou pelos ciclos da agricultura. Sim. Né? E a agricultura não está do lado do porto. Sim. Né? Com poucas exceções, né? Mas podemos pegar o porto de Pecém, né, no Ceará, é a primeira ZPE de fato instituída. Aliás, o porto ele cresceu a partir dos incentivos fiscais de instalação de indústrias na área industrial do porto. A criação do complexo Suape, né, ele nasce, o licenciamento ambiental, o planejamento de Suape, ele nasce do porto junto com a atividade industrial, né? Não é à toa, lá tem uma importante refinaria referência na região Nordeste, e hoje tem várias indústrias se instalando na área industrial do Suape, indústrias farmacêuticas, de alimentos e bebidas, enfim. E o Suape ainda fez um planejamento de preservação de parte da área do complexo portuário industrial. O Brasil não emplacou todas as EPS que estão lá anunciadas, né? Mas dos últimos 4 anos para cá, pelo sucesso do PCM, instigou as prefeituras, os governos regionais a olhar isso com esmero. E obviamente Santos entrou nessa onda de falar, vamos olhar a política pública ZPE como forma de desenvolvimento industrial, né? Até mesmo porque no passado, né, e na época eu estava no Porto São Sebastião, a Invest São Paulo, né, as agências de atração de investimento do Estado de São Paulo, eles estavam mais preocupados em trazer investimento para as cidades do interior de São Paulo, e eu entendo que, na verdade, é levar para o interior a industrialização que como um complemento econômico da atividade agrícola, né? Mas nós temos uma área territorial aqui em Santos, como o Bruno colocou, que é bastante extensa, né? E que pode conversar diretamente com a logística do porto. Ou seja, eu não preciso importar um equipamento, sim, levar ele para o interior, processar ele... para trazer de volta. Para trazer de volta para o porto. Né? Eu já faço isso aqui na área de influência do porto. E se for para o mercado interno, ele sobe a serra. Bruno, é importante dizer que quando a gente fala de uma ZPE em Santos, a gente não está falando de uma zona de processamento de exportação que vai beneficiar só Santos. A gente está falando
de um projeto metropolitano. Com certeza. É isso? Com certeza. Hoje, uma ZPE aqui na cidade de Santos, na área continental de Santos, ela beneficia toda a Baixada Santista, até pela proximidade. A área continental de Santos é ao lado de Bertioga, do Guarujá, de Cubatão. Eu não tenho dúvida nenhuma que ali a gente tem a possibilidade de ter trabalhadores de todas essas cidades, inclusive de Santos. E, obviamente, você gera negócios em todo o entorno. Quando a gente falou aqui, agora há pouco, que o Porto tem toda uma cadeia que vive do Porto. Quando uma ZPE vem para cá, ela também faz com que uma cadeia se instale em volta dela. E ela vai se instalar não só na cidade de Santos, ela vai se instalar em todas as cidades da Baixada Santista. E isso é maravilhoso, é um crescimento conjunto. Não dá mais para a gente pensar numa cidade de forma individualista. A gente precisa de um pensamento metropolitano. Até porque os nossos limites são sem limites, né? Exato. O maior exemplo que eu dou da bicicleta. O cara vem lá de Vicente de Carvalho, pega a balsa e anda a orla inteira de Santos. A pessoa vem de Praia Grande de bicicleta, passa por São Vicente e chega na cidade de Santos. A gente tem Quando não atravessa para o Guarujá, né? A depender de onde ela trabalha. Então, essa é a grande conta. Adianta, em Santos, por exemplo, tem que emplacar a bicicleta. Vai travar todo mundo. Então, a política ela tem que ser regional nesse momento, em muitos assuntos. E o Porto, eu não tenho dúvida nenhuma que é um deles. A gente precisa ter uma ZPE em Santos, mas que possa beneficiar, de fato, toda a Baixada Santista. Técio, estudo de viabilidade da ZPE entregue. Quais são os próximos passos? Bom, agora, como o Bruno colocou, está em andamento um processo de revisão do zoneamento da área continental de Santos, né? Você tem hoje um estudo de viabilidade pronto. Esse processo de revisão do zoneamento continental se conversam, porque você precisa estabelecer esse casamento entre o projeto e a permissão do uso do solo. Tem um ponto importantíssimo que é importante a gente tocar, Nathalie, que é o terceiro acesso entre Planalto e Baixada, né? Que eu entendo que, por mais que haja aí algumas correntes do planejamento de transporte terrestres insistindo numa duplicação do sistema Anchieta Imigrantes, eu insisto em que seja descida conectando o Rodoanel à margem esquerda, ou seja, ao Guarujá, para você dividir a demanda do fluxo terrestre nas duas margens, né? E outra, um ponto importante, o Rodoanel é justamente aonde tem que se conectar as novas estradas. Aliás, ele nasceu, o projeto do Rodoanel tem esse objetivo. Exato, conectar as estradas que acessam a região metropolitana de São Paulo e você distribuir esse fluxo ao longo do anel viário, né? Então, não faz sentido essa nova descida entrar na cidade de São Paulo, né? Ela tem que entrar, de fato, no Rodoanel. Para isso que foi construído o Rodoanel. Então, vencido isso, você tem a chegada da nova estrada, o planejamento dessa nova descida tem que respeitar o zoneamento do município, né, de Santos Continental, tem que respeitar e melhorar, garantir com que você utilize o máximo de área possível aqui na zona costeira. Por quê? Normalmente quem faz o planejamento de uma rodovia, ele olha a rodovia, não olha onde a rodovia está inserida. Sem dúvida. Né? Então, dependendo de como o traçado dessa rodovia chegar no Guarujá, ela pode matar áreas extensas, dividindo o que seria um terminal, dividindo o que seria uma área industrial. Aí a gente não está fazendo um planejamento inteligente. Exato. Então, o planejamento inteligente passa por esses três instrumentos conversarem, né? E eu acredito que o próximo passo seja transformar, né, pegar esse estudo, que é um estudo prévio, né, da InfraSA, desdobrar em planos de negócio. Ou seja, dentro dessa área territorial, o que seriam os lotes industriais, né? Quais seriam as vocações? Isso. E mais, assim, como é que eu faço o arruamento dessas áreas industriais? Os lotes mínimos, eu vou usar trabalhar com indústrias de baixo impacto, que tenham 30, 50, 100 mil metros quadrados. Eu preciso ter uma área logística que dê apoio a essas indústrias. O condomínio, normalmente ele se utiliza de energia, de água e esgoto, tratamento de água, ou seja... Infraestrutura. Infraestrutura dos utilities. Além, né? Infraestrutura além dos acessos. Isso.
esse, para mim, seria o segundo passo, e aí começar a entrar nos desenhos conceituais, né? E aí depois o licenciamento ambiental e entender o modelo de exploração, né? Que pode ser via um agrupamento de quem tem o uso do solo, ou seja, os donos dos terrenos, ou a prefeitura ou uma entidade que institua esse condomínio, né? No caso das EPS, nos outros estados, em Aracruz, por exemplo, a prática tem sido uma instituição de capital misto, né? De direito público, mas de capital misto, ligada à Secretaria de Desenvolvimento, né? Que aí seria uma gestão no nível estadual. Eu entendendo que essa ZPE está 100% dentro do município de Santos, essa instituição pode ser ligada à prefeitura, como pode ser ligada ao Estado de São Paulo. Né? Como pode ser compartilhada. Exato. A gestão compartilhada, eu acho que ela sempre é mais salutar. Né? Até porque o Estado de São Paulo tem uma responsabilidade que é garantir essa terceira via de acesso à margem esquerda. Exato. Infelizmente, nosso tempo acabou. O que eu acredito é que essa entrega é o primeiro passo, né? É a concretização de que essa política pública foi absorvida, né? E foi compreendida em termos de importância. E o que a gente espera agora é que, independente de governo, porque nós estamos num ano político, né? Projetos que beneficiam de fato o cidadão, porque é para isso que a política existe, para mudar a vida para melhor das pessoas, não se tornem bandeiras eleitoreiras. Sejam, sim, sempre um plano de Estado. A você, Bruno, que voltou para a Câmara de Vereadores, que você consiga concluir o seu mandato até o fim de 2024, alcançando os teus objetivos propostos e que você possa, de fato, ser um instrumento para que políticas que precisam ser reformuladas possam ser reformuladas e tenham a voz dentro da Câmara para que as explicações sejam dadas de maneira clara, para que o que está caminhando não deixe de caminhar por objetivos que não são transparentes e que não querem o benefício da comunidade, não querem o benefício da nossa região metropolitana. Muito obrigada por ter estado aqui, se disposto a fazer esse balanço. Parabéns pelo trabalho que você fez frente à Secretaria. De fato, um divisor de águas disruptivo, como diria Casimiro Técio, né? E que eu acho que não dá para andar para trás. Agora a gente só caminha para frente. Muito obrigada. Natália, obrigado pelo carinho, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Esse aqui é um programa altamente qualificado. Você se supera a cada entrevista, a cada trabalho na área portuária. É um sucesso. E ao Tércio, agradecer demais as palavras, o apoio, a oportunidade durante todo esse período, inclusive à frente da Secretaria. Todos que não conhecem, o Tércio é um grande conhecedor de Porto, já passou inúmeros trabalhos no Porto de Santos, no Porto de São Sebastião e por toda a face da terra, porque esse cara aqui faz trabalho por todo o mundo. Então, ouvir as palavras que você colocou hoje, ter o apoio que eu tive durante todo esse ano para que a gente pudesse implementar a política pública de qualidade, eu só tenho a agradecer. Obrigado pela oportunidade aos dois e, obviamente, me coloco à disposição de toda a população santista. Tércio, muito obrigada pela parceria mais uma vez. E, Bruno, eu compactuo contigo das palavras, né? Se eu estou aqui pela 4ª temporada, foi primeiro porque ele acreditou em mim, segundo porque ele não se cansa de estar à disposição para me ensinar, porque o Porto é um ambiente de conhecimento amplo e inesgotável. E terceiro, porque ele me fez entender que, através da minha escolha profissional, eu poderia deixar um legado falando de Porto, utilizando o dom que Deus me deu, que é a comunicação. Então, eu costumo dizer que o Técio é o meu professor particular, e é mesmo, né? Que a gente possa ainda desfrutar dessa parceria por muito tempo. Alguém que chegou profissional, hoje faz parte do meu pequeno ciclo de amigos, mas que tem todo o meu respeito, sem dúvida nenhuma. Obrigada, viu? Tchau. Obrigado. Eu agradeço aqui essas palavras. Não sei nem o que dizer. O Porto Negócio tem sido uma razão, um propósito, né? Como a gente conversou lá atrás. Exato.
E parabéns aí à gestão do Bruno. Bom, tem bastante trabalho a fazer na Câmara, né? E sucesso aí nas empreitadas nas próximas gestões. É isso. O Porto e Negócios de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar com um programa inédito na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.